Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tá maravilhosamente bem. Tá? Hoje nós iremos ter mais uma aula de ciências do sexto ano. Iremos ver transformações químicas, transformações físicas e também vamos ver um pouquinho de misturas de materiais. Vamos falar sobre transformações químicas. Toda vez que se fala transformação, você imagina logo algo que vai se transformar. Então, na imagem que você pode ver, né, eu tenho aí um reagrupamento de moléculas. Eu tenho um estado, que é um estado líquido, e eu tenho um estado, que é um estado sólido. No estado líquido, as moléculas elas vão estar reagrupadas de uma forma completamente diferente do que se encontra no estado sólido. Então, toda vez quando eu falo de transformações químicas, eu estou falando de uma transformação que vai acontecer um reagrupamento de moléculas que vai formar uma nova substância. E quando forma essa nova substância, além da mudança de estado, acontece também as variações. Variações de quê? Variações de cor, de densidade, de temperatura, que podem ser evidenciadas dentro dessas transformações químicas. Bom, e aí a gente vai ver agora algumas imagens, né? Eu gostaria que você visse essa imagem, né? Sobre essas transformações químicas, sobre essas evidências que vai acontecer na transformação química. Bora observar essa imagem? Vê só. Primeiro a gente tem aí a alteração de cor. Uma transformação química, né? Quando eu queimo um papel, eu tenho uma alteração da cor desse papel. Eu também tenho o surgimento de uma chama ou de uma luminosidade. Quando eu estou queimando um álcool, né? Quando eu acendo fósforo, eu também tenho essa questão da luminosidade. Eu tenho a efervescência, né? Efervescência, quando eu falo de efervescência, eu estou falando de uma liberação de gás, tá certo? Quando uma substância ela libera um determinado gás. E tem uma transformação que é uma formação de sólido. Aí você pode perguntar, formação de sólido? Mas formação de sólido, será que é uma transformação física? Depende. Né? Vai depender muito da, como é que eu posso dizer para vocês, do reagrupamento de moléculas. Mas nessa imagem eu fiz questão de colocar uma árvore. Por que eu fiz questão de colocar uma árvore? Para falar sobre o desmatamento que está acontecendo descontrolado dentro do nosso país, principalmente na Amazônia. Porque quando acontece um desmatamento, essas árvores que são queimadas, não só são as árvores que são queimadas, mas também são animais e espécies que acabam entrando em extinção, né? E praticamente por nada. Vocês alguma vez já brincou de argila, né? Tipo assim, a professora de vocês de arte já levou argila para dentro da sala de aula. Vocês sabem o que é argila? Argila, na realidade, é uma areia, né? ou um barro que você vai colocar água e dali você vai criando um determinado formato. Né? E através de uma temperatura precisa, o que é que vai acontecer? Uma solidificação. Aí eu digo para vocês, essa solidificação ela é uma transformação química. Observa só essa imagem, né, que eu quero que vocês vejam. Nessa imagem, quando se fala de solidificação, diz assim, reagrupação no arranjo molecular de uma mistura líquida ou pastosa para uma fase sólida através do aumento preciso de uma determinada temperatura. Daí tem uma indicação de um livro, né? Porque a gente já está com 40 anos do forno de Noborigama, que vieram dos chineses,
esse forno daí, ele é utilizado justamente para a produção de cerâmica. Então, quando você pega um pouco do barro ou da areia e mistura ali com a água, vai formar, no caso, a argila, né? O artesão, ele coloca dentro desse forno de Noborigama, que a gente já tem uns 40 anos, você pode pesquisar na internet para você baixar tudinho e ver os procedimentos, como é que se faz essa porcelana, para ver quais são os processos e as etapas que se passa, né? Então, através da temperatura, o que é que vai acontecer? A solidificação e um reagrupamento dessas moléculas. Falando mais um pouco sobre transformação química, eu gostaria de novo que vocês observassem essa imagem. Nessa imagem daí, a gente tem uma transformação, né, da areia que vai passar pelo aquecimento. Um aquecimento, quando eu falo de aquecimento, eu estou falando de temperatura. A temperatura ela é um fator muito importante. Em altas temperaturas, né, porque quando se fala de areia, a gente se fala sobre a composição que vai ter dessa areia daí. Então, a areia, quando ela está em altas temperaturas, né, a gente tem ali sílica, alumina, eu tenho sódio, cálcio, magnésio, potássio. Então, tudo isso daí vai entrar em aquecimento e, através do aquecimento, a gente vai ter a transformação, o reagrupamento dessas moléculas que vai formar o vidro, que é tão comum em nossas vidas. E daí eu gostaria de dar uma dica para vocês. Todo mundo que está em casa, nesse período de quarentena, adora e ama assistir Netflix. Na Netflix tem uma série que se chama Vidrados. Vidrados é uma série onde você vai ver as etapas de uma pessoa fazendo justamente esse vidro, né? Mostrando como é que é formado o vidro. E ele é muito interessante. Bom, pessoal, depois de ter visto o que é uma transformação química, que vocês agora sabem que é um reagrupamento de moléculas, nada melhor do que a gente ir direto para os experimentos. E através dos experimentos, vocês vão observar que vai acontecer uma alteração de cor, né? Esse experimento ele é muito simples e você pode fazer na sua casa. E aí, pessoal, chegou uma hora que eu gosto muito de fazer, que é justamente a parte do experimento. Eu posso aqui fazer um experimento ou, de repente, né, vocês podem me chamar de Pai Fernando, alguma coisa assim, que eu estou hoje vestido de branco. Posso ler a sorte de vocês pela mão, assim, tipo, em uma tuitada eu posso trazer seu marido de volta. Mas, na realidade, o que eu estou fazendo aqui é experimento. E eu quero, na realidade, aqui fazer uma transformação química. Muito simples, né? Lembra quando eu falei para vocês que a transformação química ela pode ser feita assim, mudança de cor ou liberação de gases, né? Veja só, liberação de gases, não vai imaginar que aquele gás metano que você tem aí guardado por causa daquela feijoada que você comeu no domingo. Nada desse gás. O gás que eu estou falando é outro, é o gás carbônico, né? A primeira experiência que eu vou fazer com vocês é em relação à liberação desse gás carbônico. E para fazer essa experiência é necessário a gente tomar alguns cuidados. Eu não posso chegar e ficar aqui com as minhas mãos sem nenhuma proteção. É necessário pelo menos eu estar de luva ou com uma bata. Eu não estou de bata, mas pelo menos eu estou vestido de branco. Eu trouxe aqui uma luva para eu colocar. Essa luva aqui é uma luva estéreo, viu, minha gente? Deixa eu colocar essa luva. É bem rapidinho, tá? E aí, enquanto eu coloco essa luva, eu vou mostrando para vocês os materiais que a gente tem aqui na mesa de experimento do pai Fernando ou do professor Fernando. Bom, eu tenho água sanitária, eu tenho limão, eu tenho bicarbonato de sódio,
eu vou ter o vinagre e tenho aqui o suco de repolho, que na realidade a gente vai ver aqui a liberação, né, do gás carbônico e vamos ver a alteração de cor, né, através de transformação química, ou seja, uma substância ela vai mudar ali o seu arranjo molecular, ok? Bom, bora começar. Então eu tenho aqui o vinagre, eu vou adicionar aqui vinagre nessa minha primeira taça. É vinagre, não é cerveja, né? Se eu tivesse no terreiro seria cerveja, mas aqui como é experimento eu estou colocando vinagre. E eu tenho aqui o bicarbonato de sódio. A partir do momento que eu colocar o bicarbonato de sódio aqui, vocês vão ver que vai ter uma reação, né? Essa reação aqui eu tenho o vinagre, que é ácido aceticílico, eu tenho aqui o bicarbonato de sódio, que vai formar uma reação rápida, que a gente chama de ácido carbônico, e ele vai liberar rapidamente o gás carbônico. E aí vocês irão ver essa efervescência quando eu colocar o bicarbonato de sódio no vinagre. Veja só que coisa linda. Eu vou acabar melando essa mesa aqui todo dia, mas não tem importância não. Quando chegar em casa, a mamãe lava ou a máquina lava. Olha o bicarbonato de sódio quando ele entra em contato com o vinagre. Olha a liberação do gás carbônico. Se eu quiser liberar mais, eu boto mais bicarbonato. E aí eu posso dar uma mexida ou ir colocando mais vinagre. Adicionei mais vinagre e vou aqui adicionar mais bicarbonato de sódio para vocês verem aqui essa liberação, né, do gás carbônico. Geralmente, pessoal, a gente utiliza isso daqui quando a gente vai fazer aquela feira de ciências, que vocês têm a professora de geografia, que ela vai falar sobre placas tectônicas e vai falar sobre a formação de vulcões, e você pode utilizar isso daqui. Só é colocar um corantezinho que você vai ter ali o seu vulcão em erupção. Bom, aqui eu mostrei, né, o primeiro experimento, tá certo? Que é a questão da efervescência. Só que o interessante daqui, do vinagre, tá, com bicarbonato de sódio, é que essa substância daqui, ela é uma substância adstringente. Ou seja, você pode muito bem colocar para lavar aquele seu fogão que você passou vários tempos sem lavar e ficou aquela parte encardida, suja. Você pode deixar ali de molho durante um tempo e essa solução adstringente aqui vai ajudar muito a você lavar sem ter que comprar aqueles produtos super caros. Bom, vamos seguir agora com os nossos experimentos. Aqui a gente viu a liberação do gás. Agora eu quero que vocês vejam a questão da alteração de cor. Eu tenho aqui um suco, né? Na realidade eu fiz um suco de repolho roxo, que eu vou colocar nessas 3 taças aqui. Poderia ser vinho, né? Se eu tivesse no terreiro, mas não é vinho, é um suco de repolho. E vocês vão ver como eles irão se comportar em relação a determinadas substâncias. Bom, bora continuar utilizando aqui a questão do bicarbonato de sódio, né? Na primeira taça aqui, vê só. Quando eu adiciono aqui, ó, bicarbonato de sódio ao repolho, você pode observar, né, que existe a liberação do gás carbônico, mas existe aqui a alteração da cor, né? Alterou a cor. Se alterou a cor, o que é que está acontecendo? Uma transformação química. Isso em relação à questão do bicarbonato de sódio.
Mas eu posso utilizar outra substância, ou seja, água sanitária. Vejam só o que a água sanitária ela faz aqui com o suco de repolho. Alterou completamente a minha cor, né? Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo o reagrupamento de moléculas, né? Que está originando outras cores. Mas eu posso também, né? Além de colocar o bicarbonato de sódio, a água sanitária, eu posso colocar limão. Eu trouxe aqui 2 limões, uma faca, né? Cuidado com a faca. Deixa eu cortar aqui. Para extrair o suco. Ok, tenho aqui aqueles espremedor de limão bem antigo da casa de vovó, que eu vou colocar aqui para a gente ver a reação e vocês verem, né? É lógico que existe uma quantidade de limão a ser colocada. Não é simplesmente colocar um limão e você vê que a cor ela já vai mudar. Não é assim não. Na química é tudo exato. É ciências exatas e da natureza. Observe que já coloquei aqui o segundo limão e aos poucos está alterando aqui a cor. Deixa eu colocar aqui, ainda tem mais limão para colocar. O último aqui. Bom, cadê aquele suco de repolho, né? Que estava bem, que parecia um vinho? Vejam que as cores, elas mudaram. Ou seja, uma das evidências da transformação química é justamente isso, né? A transformação de cor. Então, eu tinha antes uma substância e agora eu vou ter outra substância. Isso quando se fala de transformação química. Bora agora para o próximo experimento. E aí, pessoal, vamos continuar com os nossos experimentos. Veja bem, nem tudo que parece que você vê é realmente aquilo que você pensa. Veja só, água, água e água. Você vê apenas uma única fase, né? Mas na realidade são substâncias. São substâncias homogêneas, mas que na realidade têm substâncias diferentes. Quando eu digo assim que tem substâncias diferentes, é porque são misturas. Dentro dessas águas aqui, tem uma água que não é mistura, que é apenas água, que a gente chama de água destilada ou água que é adequada para a injeção, que é justamente essa água daqui. Essa água daqui, ela é uma água destilada. Eu só tenho aqui H2O. Não foi adicionado nenhum sal mineral, então não é uma mistura. Não existe mistura nessa água daqui. Essa água é uma substância simples, pura. Bom, aqui eu tenho uma água, tá certo? Essa água daqui, ela já é uma água que não é destilada, mas ela é uma mistura, né? Por quê? Além da água do H2O, eu tenho os sais minerais. E essa água que vocês estão vendo aqui, tá certo? Se eu der um pouquinho de começar a agitar, dá para observar que ela vai formar umas bolhas, porque essa água ela é gaseificada. Vê só, quando eu mexi aqui para vocês, é que nem o refrigerante. A gente mexe, mexe, mexe e fica com cuidado para não esborrar. Mas dá para escutar uma zoadinha, ó. Estão escutando? Opa! Estão vendo aqui?
Isso daqui é o gás carbônico. Essa água daqui é uma água que, além de ter os sais minerais, o H2O, ela ainda tem um gás carbônico. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês, na realidade, são misturas, né? Misturas, e dentro dessas misturas eu também posso mostrar a questão de estados físicos. Eu tenho aqui algumas pedras de gelo, a água ela está numa forma sólida e essa água aqui ela está numa forma líquida. Então, primeiramente, né, vamos colocar aqui a água, né, líquida, né, e vou colocar o gelo. Então aqui eu tenho uma mistura. Essa mistura daqui, ela é uma mistura homogênea? Não. Ela é uma mistura heterogênea, porque dá para perceber aqui que eu tenho a água embaixo e que eu tenho essas pedras de gelo daqui. Essa mistura daqui, ela é uma mistura heterogênea. Já aqui, né? Ops, óleo gás, tá certo? Eu vou colocar a pedra, ok? A água gaseificada, o gás carbônico indo embora. E vou colocar o óleo. Bom, olha só que coisa linda. Dá para observar, né? Eu pergunto para vocês que estão em casa, quantas fases eu tenho aqui nessa mistura? Olha que a gente viu um exercício parecido com isso. Quantas fases eu vou ter aqui nessa mistura? Então, eu tenho uma fase que dá para identificar, que aqui na realidade é uma mistura heterogênea. Então, eu tenho a fase aqui da pedra, é uma fase, certo? A água gaseificada, 2 fases, né? O óleo, 3 fases, né? Quando fala da água gaseificada, eu tenho o quê? A mistura ali, né? Da água e do gás. Então, na realidade aqui eu tenho quantas fases? 4 fases, porque eu tenho água e gás carbônico, óleo e pedra. Então, tenho aqui 4 fases. E eu posso ter também uma mistura homogênea, né? Como assim uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea é aquela mistura que você tem apenas uma única fase. Aqui eu tenho, gente, uma mistura heterogênea, tá certo? Essa mistura heterogênea eu tenho 4 fases. Aqui eu tenho outra mistura heterogênea, só que aqui eu tenho 2 fases. E a mistura homogênea? Na mistura homogênea, a gente vê apenas uma única fase, né? E para ver essa única fase, eu vou pegar aqui, né, a minha água, colocar aqui para vocês, água. E aquilo que todo brasileiro gosta quando acorda, né, para despertar, que é o café. Vou misturar aqui com café. Bom, você aí consegue enxergar quantas fases aqui? Apenas uma única fase, né? É uma mistura homogênea, ok? Então, por hoje,
os nossos experimentos do 6º ano ficam por aqui. E aí, pessoal, gostaram do experimento? É bem simples, né? Mas é ótimo quando você vê que quando você está ali misturando algumas substâncias e você vê que realmente, né, existe um reagrupamento de moléculas e você percebe que a cor ela é alterada. Só que agora a gente vai falar sobre transformação física. Na transformação física, não acontece o reagrupamento de moléculas. A mesma substância, ela continua. O que acontece é que muda o estado, né? Muda o estado físico. Quando eu falo do estado físico, a gente vai ter aí 3 estados físicos da matéria. Bora observar essa imagem? Nessa imagem aí, claramente, dá para você observar que as fases, né, da transformação física são a fase que eu tenho sólido, líquido e gasoso. E aí existe um fator que é muito importante, que vai ser a temperatura. A temperatura ela vai influenciar muito, né? Quando eu tenho um aumento dessa temperatura, o que é que vai acontecer? Uma mudança de fase. Isso daí vai acontecer em determinadas substâncias, em determinados elementos. Se eu aumento a temperatura, ele vai sair do sólido, passa para o líquido. Quando eu tenho uma substância que está ou se encontra no estado sólido e vai para o estado líquido, a gente chama isso de fusão. Então, um exemplo bem simples, bora falar da água, ok? Qual é o estado sólido da água? Aquelas pedrinhas de gelo, né? Que você vai lá no congelador e você bota, como é que se diz? Aquelas bandejinhas e dali você tira aqueles cubículos de gelo que você vai colocar no suco para poder ficar mais gelado, tudo bem. Mas quando existe o fator temperatura, um aumento dessa temperatura, o que é que vai acontecer? Aquele gelo ele vai sair do estado sólido e vai passar diretamente para o estado líquido. Quando isso acontece, a gente chama isso de fusão. Fusão, na realidade, é uma mudança de um estado físico do sólido para o líquido. Só que quando eu aumento mais essa temperatura, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o ponto de ebulição, ou seja, o líquido ele vai passar para o estado gasoso, para o estado que a gente chama assim, tipo evaporização, vaporização. Você pode ver que quando se fala do estado gasoso, a gente está se referindo à questão dos gases. Só que, como tem um aumento de temperatura, existe também a diminuição ou a redução dessa temperatura. Então vejam só, gente, na transformação física, a temperatura ela é essencial. Então, se eu tenho um aumento de temperatura, existem as mudanças de fases. Mas se eu tenho a diminuição ou a redução dessa temperatura, eu também tenho, né, as transformações de fase. Ou seja, se eu tenho uma substância que está no estado gasoso e essa substância ela vai passar para o estado líquido através de temperatura ou através de pressão, a gente vai chamar de liquefação. E se eu tenho uma substância que está no estado líquido e vai passar para o estado sólido, a gente vai chamar de solidificação. Tudo isso daí a gente chama de sublimação, porque vai acontecer através da redução da temperatura. Bom, gente, eu falei tanto sobre transformação química, né? Sobre reagrupamento de moléculas, né? Arranjo de moléculas. Só que na transformação física, né, o arranjo da molécula, ele de certa forma não vai acontecer, né? O que é que acontece? Acontece que a temperatura ela vai medir aí o grau de agitação dessas moléculas. E essas moléculas elas irão se comportar
de maneiras diferentes de acordo com a temperatura. Bora ver essa imagem? Essa animação que está tão legal? Essa animação que vocês estão vendo aí é a da água, né? A água, quando ela se encontra no estado sólido, ela está toda reagrupada. As moléculas elas estão ali tudinho juntinho, né? O arranjo molecular delas são todas juntinho, mas não deixa de ser água. Ou seja, na transformação química, ali a gente tem outro tipo de substância, mas na transformação física não. Permanece a mesma substância, né? Apesar que eles possam estar assim reagrupados diferente, né, com arranjo molecular diferente, mas é a mesma substância. Então, se eu aumentar a temperatura, vê só, eu aumento um pouco a temperatura no estado líquido, as moléculas elas já começam a ficar mais agitadas. E no estado gasoso é porque eu aumentei mais a temperatura. A gente tem o que a gente chama de escala termométrica, que no caso aqui no Brasil é o Celsius. A temperatura de solidificação da água é 0 graus Celsius. E quando a gente vai aumentando, a água ela sai ali do estado sólido, vai para o estado líquido e vai para o ponto de ebulição, que é quando o líquido ele passa para o estado gasoso. É aí sim que a temperatura ela agita bastante as moléculas. Vamos falar mais sobre transformação física. A gente viu ali a questão do aumento da temperatura, como era que as moléculas elas ficavam, né? Quanto mais eu aumento a temperatura, maior a agitação dessas moléculas. Mas se eu reduzir essa temperatura, né? A gente sabe que a água, para ela ficar no estado sólido, né? Na escala termométrica Celsius, ela precisa estar a 0 graus Celsius. Mas eu posso reduzir ainda mais essa temperatura. E quanto mais eu reduzo essa temperatura, pode acontecer fenômenos, né? Outros fenômenos. Ou seja, o gás, né? Ele se transforma em líquido, né? Então, quando a gente está na nossa atmosfera, na atmosfera a gente tem o que, gente? A gente tem ali uma mistura de gases. Então, eu vou ter ali o nitrogênio e tenho o oxigênio. Então, o que vai acontecer? Se eu reduzo demais essa temperatura, né, ele vai sair, né, do estado gasoso e vai passar para o estado líquido. Bora observar essa imagem? Observa só essa imagem. Eu tenho aí um cilindro, né, e dentro desse cilindro está saindo ali um líquido. Esse líquido daí, na realidade, ele é um gás o qual foi passado por uma redução de temperatura muito grande para que acontecesse essa transformação física. Tá? Se eu for colocar a minha mão dentro desse líquido, eu vou sofrer queimaduras. Então, o que é que acontece? Essa redução de temperatura faz com que esse gás ele se transforma em líquido, a gente coloca dentro de um cilindro, esse cilindro vai exercer uma certa pressão e essa certa pressão a gente pode utilizar em hospitais, né? Porque as pessoas quando têm crise de asma ou outras crises respiratórias que vão fazer uma nebulização, tem lá, elas vão receber exclusivamente oxigênio, né? No nosso ar a gente tem uma mistura, mas lá no hospital não. Lá no hospital ou você recebe o nitrogênio, ele puro, ou o oxigênio puro. Isso daí porque se passou por um processo que é chamado de liquefação. Outra transformação física que eu posso falar para vocês é a questão da sublimação. Como assim a sublimação? Imagine um sólido que ele não passa para o estado líquido, ele vai direto para o estado gasoso. Né? Ele não vai passar pelo ponto de fusão, ele vai direto para o estado gasoso. E daí a gente tem aquelas bolinhas de naftalinas, né? Que as nossas vó, elas colocam aquelas bolinhas de naftalina dentro dos armários
E essa naftalina ela vai diminuindo de tamanho. O que é que vai acontecendo? Ela vai saindo do estado sólido e vai passando para o estado gasoso. E esse cheiro daí, né, faz com que os insetos e baratas eles fiquem bem distantes. É como se fosse um repelente. Então, quando se fala de sublimação, eu gostaria que vocês observassem essa imagem aí, que a sublimação, na realidade, vai ser o gás ou outra substância, no caso assim, da naftalina, que a gente pode chamar de naftaleno, que vai estar no estado sólido e ele vai passar direto para o estado gasoso. Então, eu tenho o gás carbônico, que passou por uma redução de temperatura, que na realidade é o gelo seco, né? O gelo seco, que ali, quando você pega o gelo seco, ele começa a sair aquela fumaça que a gente vê em filmes, em outras apresentações de teatro. Na realidade, aquele gelo seco ali é o gás carbônico que ele está saindo do estado sólido e está passando diretamente para o estado gasoso. E o naftalino, né, na realidade, é aquela bolinha que as nossas avós elas colocam ali dentro do armário e que vai diminuindo de tamanho. Você não vê isso acontecer rapidamente. O processo ele é lento, mas você pode acompanhar de acordo com os dias que vai se passando os dias e aquela bolinha de naftalino ela vai diminuindo, porque ela está saindo direto do estado sólido e passando para o estado gasoso. Então, esse processo daí a gente chama de sublimação. E continuando falando sobre transformação física, tem a questão da fusão. Então, vou falar sobre a água, né? A fusão, na realidade, né, é quando você tem a água que está no estado sólido e ela vai passar para o estado líquido. Isso de acordo com o aumento da temperatura. Então, nessa imagem, né, nessa imagem que a gente pode observar, a gente vê ali a água no estado sólido e com o aumento da temperatura ela vai para o estado líquido. Vejam que na escala termométrica, para que a água ela esteja no estado sólido, é necessário que ela esteja a 0 graus Celsius. Depois da fusão, a gente vê aí a ebulição. Na ebulição já é diferente. A água ela não se encontra no estado sólido. A água ela se encontra no estado líquido. E aí, com o aumento da temperatura, esse estado líquido, né, ele vai passar para o estado gasoso, porque a temperatura ela vai agitar suas moléculas e, através desse aumento, o que é que vai acontecer com a água? Ela vai passar do estado líquido e vai diretamente para o estado gasoso. Bora ver essa imagem? Essa imagem está bem simples, está bem clara, onde a gente mostra ali o estado líquido da água e aí vem a escala termométrica que diz que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Quando a água ela chega a 100 graus Celsius, ela vai sair do estado líquido e vai passar para o estado gasoso. É lógico que eu estou falando da água. Em relação a outras substâncias, o ponto de ebulição são outros. A temperatura ela pode ser maior que 100 graus Celsius ou menor do que 100 graus Celsius. E continuando falando sobre transformação física, né? Lembra que eu falei do vidro, né? O vidro, na formação do vidro, ali acontece um reagrupamento, um arranjo das moléculas. Isso para se formar o vidro. Mas no caso da reciclagem do vidro, não é uma transformação química, é uma transformação física. Por quê? Você vai pegar o vidro, vai partir o vidro em vários cacos de vidro e aí vai ter um reaproveitamento desse material, onde esse material vai passar por elevadas temperaturas, onde irão, como é que eu posso dizer, passar de um estado sólido para um estado líquido e vai formar outro vidro. Ou seja,
eu tinha vidro, né? que eu tenho vidro, que eu estou só reaproveitando, eu estou reciclando esse vidro. Então, nessa imagem, que eu gostaria que vocês observassem bem, né? Quando a pessoa ela vai coletar várias garrafas de vidros e que vai se partir esse vidro e que vai se esfarelar esse vidro, ele vai colocar ali em um local onde vai atingir altas temperaturas para que esse vidro ele passe para o estado líquido e depois, através de resfriamento, a gente tem ali novas garrafas de vidro. Eu gostaria de falar para vocês sobre a questão da reciclagem, né? Eu vou ficar aqui assim bem sério, né? Porque reciclar, reutilizar é viver, né? É cuidar do nosso planeta. A partir do momento que você está reciclando vidro, o que é que acontece? Acontece que você deixa de emitir tanto gás carbônico. Porque quando você emite esse gás carbônico na produção do vidro, que é uma transformação química e não física, a transformação física ela vai acontecer no reaproveitamento desse vidro. Então, o que acontece? A gente deixa de aumentar a temperatura média global da Terra. Por quê? Se você aumenta a temperatura média global da Terra, o que é que vai acontecer? As calotas polares elas irão, né, derreter, né, provocando fenômenos naturais como furacões, e esses furacões eles têm, lógico, suas consequências, né? Vai ter também outras alterações em relação ao nosso ar, à nossa temperatura. Por exemplo, alguns animais eles entram em extinção por causa da temperatura, porque eles não conseguem se reproduzir naquela temperatura por causa do aumento global dessa temperatura. Então, eu gostaria que vocês observassem bem essa próxima imagem. Nessa próxima imagem aí, vem um símbolo da reciclagem do vidro. Vem dizendo assim: na fabricação do vidro, libera-se o gás carbônico, aumentando o efeito estufa e, consequentemente, a temperatura média da Terra. Com a reciclagem, diminuímos essa emissão de gás carbônico, protegendo o nosso planeta do aumento de fenômenos naturais e de extinções de espécies. Bom, já que eu falei de transformações químicas, transformações físicas, agora a gente vai falar sobre misturas. Misturas de materiais, misturas de substâncias. E toda vez quando a gente fala de misturas de materiais, a gente vai classificar essas misturas em misturas que são homogêneas e misturas que são heterogêneas. Mas na realidade, o que é uma mistura? Bora observar essa imagem para você poder entender bem o que é uma mistura? A mistura na realidade ela vai ser a união de duas ou mais substâncias. Por exemplo, a gente pode ter água e areia que vai formar a lama. Logo, a lama ela é uma mistura. A substância, na realidade, é tudo aquilo que forma as coisas em nossa volta. Exemplo, a água, que é o H2O, o gás oxigênio, que é o O2, o açúcar, que é C6H12O6. Quando eu falo assim, C6H12O6, eu estou falando do número de elementos químicos que existem no açúcar, ou seja, eu tenho 6 carbonos, eu tenho 12 hidrogênios e eu tenho 6 oxigênios. Então, vai existir aí vários tipos de misturas que vai fazer todos os dias sem percebermos. Por exemplo, na cozinha, quando a gente está ali fazendo o almoço, eu vou misturar a água mais o sal, mais alguma proteína, quando eu estou falando aí da bile. No lanche da escola eu tenho água, mais sais, mais vitaminas, quando eu estou falando das frutas. E quando a gente transpira também, quando você está transpirando,
você não só está colocando a água para fora, não. Você está colocando também alguns sais que vai estar presente no seu suor. Então, uma mistura, na realidade, eu vou ter uma mistura que pode ser uma mistura líquida, eu vou ter uma mistura que pode ser uma mistura gasosa, eu vou ter uma mistura que pode ser uma mistura sólida, né? Então, bora observar mais outra imagem para que você fique bem claro o que é uma mistura líquida, o que é uma mistura gasosa e o que é uma mistura sólida. Então, se fala de mistura líquida, eu estou falando de água, de sal, de açúcar, de óleo, mas se eu estou falando de mistura de gases, eu posso falar da minha atmosfera. Na atmosfera a gente tem ali o gás oxigênio, eu tenho um gás carbônico, eu tenho um nitrogênio, eu tenho os gases nobres, eu tenho muitos gases que vão compor a nossa atmosfera. Mas se tratando de uma mistura sólida, eu vou ter o quê? Eu vou ter o aço. O aço, na realidade, ele é feito de quê? Ele é feito de ferro, mais carbono, mais silício, mais enxofre e mais o fósforo. E se falando assim dos tipos de misturas, a gente vai ter vários tipos de misturas. Eu vou ter a mistura, né, que vão ser assim classificadas em misturas homogêneas. Como assim uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea, você só consegue ver uma única fase. Por exemplo, se eu tenho água e colocar açúcar e ali eu vou misturar a água com açúcar, você vai conseguir ver o açúcar depois que eu misturar? Não. Então ali eu tenho uma mistura homogênea, porque apresenta uma única fase. Mas eu também tenho as misturas que são classificadas também em dois tipos, né? A mistura homogênea, quando ela pode apresentar apenas uma fase, mas ela pode ter várias substâncias. Por exemplo, a água mineral. A água mineral, ela tem uma única fase, mas eu tenho ali H2O e mais o H2O eu tenho adicionado os sais minerais, mas você só consegue ver uma única fase. Então, quando se fala de água, daquela água que você vai comprar, o botijão de água para você colocar em casa, aquela água ali na realidade é uma mistura, mas uma mistura homogênea, porque eu tenho, além do H2O, eu vou ter também os sais minerais. Mas eu posso também ter uma mistura, eu posso simplesmente ter a água e colocar o álcool. Quando eu pego a água e misturo com álcool, você vai ver ainda uma mistura homogênea e você vê apenas uma única fase. Mas das misturas, eu tenho o que a gente chama de misturas heterogêneas. O que são misturas heterogêneas? São aquelas misturas onde você consegue ver mais de uma fase. Por exemplo, se eu for pegar óleo, água e areia, vocês vão ver que eles não irão se misturar e que você pode observar que vai ter mais de uma fase. Observa só essa imagem. Eu tenho aí essa imagem onde eu tenho o óleo, onde eu tenho a água e onde eu vou ter a areia. Eu tenho quantas fases? 3 fases. Essas fases aí a gente vai estudar um pouco mais lá na frente, né? Elas não se misturam por causa da densidade. Mas lá na frente a gente vai explicar mais o que é essa questão da densidade. Mas quando se fala de mistura heterogênea, eu estou falando das misturas que irão apresentar mais de uma fase. Bom, pessoal, vamos continuar falando sobre misturas. E dessas misturas, a gente vai falar sobre misturas heterogêneas. Né? Assim, na outra imagem, a gente viu assim claramente, né, que quando eu coloquei ali a água, o óleo, tinha pedra embaixo, tudo bem. Existiam esses elementos. Só que na natureza existe também elementos, né? E que são substâncias heterogêneas, só que estão ali juntinhos. Bora observar essa imagem, né? Assim, eu tinha falado para vocês da questão, né, da água,
do óleo que não se misturava, que era uma mistura heterogênea. Só que na natureza a gente também consegue encontrar algumas substâncias que são misturas e que são misturas heterogêneas. Então, nessa imagem, dá para você conseguir ver que eu tenho aí uma mistura que na realidade é um exemplo de um granito, onde eu tenho mica, feldespato e quartzo. E eles estão todos ligados uns nos outros. E dá para perceber que é uma mistura heterogênea. Além das misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, existe também aquelas misturas que a gente chama de coloidais. Como assim mistura coloidais? Na mistura coloidais, você observa a olho nu e você vê apenas uma fase. Aí você diz assim: ah, professor, se tem uma fase ali, essa mistura ela é uma mistura homogênea. Mas quando você vai a nível de microscópio, você percebe que aquela mistura é uma mistura heterogênea, né? Um exemplo mesmo é o leite e o sangue. Bora observar essa imagem direitinho para a gente poder ver, porque aí dá para observar através do microscópio das imagens que eu separei para vocês. Então, na imagem ela diz o seguinte, né? Há ainda outro tipo de misturas, as chamadas de misturas coloidais. Embora elas pareçam homogêneas, pois a diferença entre as misturas não é perceptível. Essas misturas são heterogêneas, isso porque essa diferença se torna clara na utilização de instrumentos. Que instrumentos são esses? O microscópio, né? Então, o do leite, dá para observar que o leite, a gente tem aí a questão da galactose e a questão do sangue. No sangue, quando você vê o sangue, você vê aquela mistura que tem apenas uma fase. Você vê só o vermelho. Mas você não imagina que naquele sangue ali a gente tem o plasma, a gente vai ter a plaqueta, a gente vai ter as hemácias, a gente vai ter os leucócitos e tudo tem uma cor diferente. Mas quando se mistura, apresenta uma única fase que não é perceptível, mas com a ajuda do microscópio nós conseguimos ver essa mistura. Então, essas misturas que você não consegue ver perceptivelmente e que você acha que é uma mistura homogênea, na realidade ela é uma mistura coloidal. Gente, eu falei para vocês sobre misturas, né? E das misturas a gente viu a mistura heterogênea, a gente viu a mistura homogênea e nada melhor do que a gente falar do nosso planeta, né? Do nosso planeta a gente tem o quê? A atmosfera. A atmosfera você vai estudar em ciências e você também vai estudar com a professora de geografia. É muito interessante, porque quando se fala da atmosfera, a gente está falando de uma mistura também, mas é uma mistura de gases. E aí, essas misturas de gases, cada um desses gases, ele vai representar ali uma porcentagem. Então, bora observar essa imagem para a gente saber a porcentagem de cada gás que está na nossa atmosfera? Bom, no atmosférico, né, nesse gráfico, que é um gráfico que a gente chama assim, gráfico de pizza, eu tenho o gás carbônico, ele vai ali representar 1%, né? Os outros gases, que a gente chama de gases nobres, né, que vocês vão estudar isso em química lá no 9º ano, que são nomes bem complicados, que a gente chama de xenônio, creptônio, neônio. Então, esses gases aí são 0,03%. O oxigênio, ele representa 21%. E o nitrogênio, ele vai representar 78%. Aí você me pergunta, poxa, professor, tanto assim o nitrogênio é 78%? Sim,
só que a gente respira e o nosso corpo ele não absorve, apesar que nós temos necessidade do nitrogênio. E onde é que a gente vai absorver esse nitrogênio? Nas plantas, nas leguminosas, no alface, nas folhas, é onde a gente vai absorver esse nitrogênio para o nosso organismo. Bom, gente, já que a gente viu transformação física, transformação química, vimos também a questão de mistura, é bom a gente exercitar. Tá? É que nem andar de bicicleta, gente. A gente nunca esquece. Quando você aprende a andar de bicicleta, você vai levar para o resto da sua vida. E estudar é praticamente a mesma coisa. Você tem que praticar. E a prática se dá através dos exercícios, porque através dos exercícios a gente começa a relembrar sobre os assuntos. Nessa primeira questão, ela diz o seguinte: em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Então, é uma questão de transformação química e não de transformação física nem de mistura. Que a gente viu 3 assuntos hoje, mas essa questão é de transformação química. E ele está pedindo ali para você ver o que é que está ocorrendo na transformação química. Primeiro, o reflexo da luz na água ondulares pelos ventos lembra-lhe os cabelos do seu amado. A chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. Terceiro, desolado, observava-se o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava-se ao seu coração. 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. E daí vem a pergunta: estão corretas apenas? Aí eu tenho a alternativa A, 1 e 2, alternativa B, 2 e 3, alternativa C, 3 e 4, alternativa D, 2 e 4, alternativa E, 1 e 3. Vejam ali que na questão ele apresenta, né? Primeiro ali, ó, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4. É importante você identificar isso. Nada de querer pegar a questão e passar rapidamente, porque é necessário paciência, né? É necessário que vocês leiam com calma para poder realmente interpretar a questão. Quais das respostas que vocês acham que está acontecendo aí a transformação química? Bom, pessoal, essa é uma questão de química, né? E que a gente tem que ter bastante paciência. Paciência e interesse, viu? Não adianta, né, a gente tentar resolver qualquer questão se você não tem interesse. Se você não está com interesse, pega aquela questão, joga ela para lá, quem sabe no outro dia, com um pouco mais de paciência, um pouco mais de interesse, aí sim você vai aprender. Porque a aprendizagem é isso. A aprendizagem, você só aprende quando você realmente desperta o interesse. Então, nessa questão, aí vem aí falando sobre 4 alternativas. Né? E essas 4 alternativas é para você perceber onde está ocorrendo a transformação química. E daí ele te dá a alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D, e você tem que pensar e analisar cada alternativa para ver qual delas está acontecendo a transformação química. E aí, já pensaram? Bora ver qual é a resposta correta na próxima imagem. A questão certa mesmo, a alternativa correta é a alternativa D. Na alternativa D tem lá 2 e 4, ou seja,
Em 2, vem dizendo o seguinte: a chama da vela confundia-se com brilho nos seus olhos. Se eu estou queimando a vela, o que é que está acontecendo? O que acontece é que a vela ela é formada ali de queratina e acontece um reagrupamento, né, de moléculas que vai se formar outra substância. Então, é uma transformação química. No 4, vem dizendo o seguinte: com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Então, se essa tesoura está enferrujando, o que é que está acontecendo? Está acontecendo um processo de oxidação. Você não consegue fechar a tesoura direito. Ou seja, a tesoura ela está se transformando em outra substância. Então, a alternativa correta seria a letra D, que é justamente onde ocorrem os fenômenos químicos ou as transformações químicas. Mas, nas outras alternativas, o que acontece é uma transformação física. Veja só o que é que diz o número 1, alternativa 1. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhes os cabelos do seu amado. Está se falando das águas onduladas, ou seja, a água não está passando por nenhuma transformação. E quando chego na alternativa 3, diz o seguinte: desolado observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-se ao seu coração. Tadinho, ele estava ali triste, né? Então o gelo ele estava derretendo, ou seja, se o gelo ele está derretendo é uma transformação física, ou seja, está saindo do estado sólido e está indo para o estado líquido. Entre as transformações a seguir, indique quais podem ser consideradas transformações físicas. Essa é uma questão sobre transformações físicas. Bora observar bem, viu? Na letra A tem obtenção de vinho através da fermentação da uva, queima da madeira em uma lareira, decantação de uma amostra de água turva, letra D, ebulição da água, e na letra E vem falando fabricação de fios de cobres a partir de uma barra de cobre. E aí, pessoal? Pensaram? Tem que ser bem rápido, viu? Pensaram qual é a alternativa correta? Bora ver na próxima imagem qual é a alternativa correta? Bom, a alternativa correta na realidade aí são 3. Né? São 3 onde está acontecendo as transformações físicas. Ou seja, letra C, letra D e letra E. Na letra C eu tenho ali a decantação de uma amostra de uma água turva. Se é uma decantação, a água ela não vai deixar de ser água. A ebulição da água ela é um processo, tá certo? Onde a água ela vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. E na fabricação de fios de cobre, a partir de uma barra de cobre, o que é que vai acontecer? A barra de cobre ela vai passar por altas temperaturas, vai se transformar em vários fios, mas não vai deixar de ser cobre. Só que na alternativa A, eu tenho obtenção de vinho através da fermentação da uva. Quando se fala de fermentação, está ali acontecendo uma transformação química. Na letra B tem queima da madeira em uma lareira. Queimar, na realidade, uma madeira dentro de uma lareira, a madeira ela vai mudar de cor, ela muda de substância, né? Então, quando ela muda de cor, é uma evidência de uma transformação química. Bom, eu vi com vocês, né, uma questão sobre transformação química, uma questão sobre transformação física, só que essa questão agora é uma questão sobre misturas. Então, eu gostaria bem que vocês observassem bem essa imagem. Então, veja só a representação desse sistema. Eu tenho 3 sistemas. Eu tenho o sistema 1, eu tenho o sistema 2 e eu tenho aí o sistema 3 com seus componentes e as suas fases. No sistema 1, eu tenho óleo, água e gelo.
No sistema 2, eu tenho água gaseificada e gelo. O que é uma água gaseificada? É uma água que eu tenho dióxido de carbono, é uma água que eu tenho gás, né? E no terceiro componente, eu vou ter água salgada, eu tenho gelo, eu tenho óleo e eu tenho aí o granito. E daí ele pergunta, né? Observe bem para a gente poder interpretar bem o número de fases em cada um, né? Em cada um dos seus componentes. Então, qual é o número de fases que está no componente 1? Qual é o número de fases que está no componente 2? E qual é o número de fases que vai estar no componente 3? Dá para vocês observarem? Pensaram bem? Bora ver aí a resposta na próxima imagem. A resposta certa é a letra B, né? Na letra B eu tenho ali, no primeiro componente eu tenho 3 fases, né? Eu tenho uma fase, primeiro ali, começando embaixo, a água, o gelo e o óleo, são 3 fases. No componente 2 eu também vou ter 3 fases, porque eu tenho a água, que é o H2O, mas eu tenho um gás carbônico, porque a água ela é gaseificada e é outra fase. E eu tenho o gelo, que é a terceira fase. E já no terceiro componente, eu vou ter ali 4 fases, onde eu tenho, na realidade, o granito, a água, o gelo e o óleo. Ficou claro para vocês? Legal nessas questões, para a gente poder revisar? Muito bom. Mais uma coisa que eu queria dizer assim para vocês em relação a transformações. As transformações, né, elas são químicas, elas são físicas, elas podem mudar de substância em relação à questão de odor, em relação à questão de liberação de gás. Já na transformação física, a gente já tem a mudança de fases. Quando se fala de misturas, a gente já vai para a mistura homogênea ou mistura heterogênea. Ela é bem simples. Quando se fala de homogênea, a gente vê a questão de fase. E quando se fala de mistura heterogênea, você vai ver que vai apresentar mais de uma fase. E como nós estamos voltando a estudar, eu gostaria que vocês observassem a próxima imagem. Na próxima imagem, a gente fala sobre o ambiente virtual de aprendizagem, onde a gente tem esses links que vocês podem seguir e através desses links, que é o www.educação.pe.gov.br, tem o educape.educação.pe.gov. Lembre bem que não é para colocar acento, viu? E o C não tem que ser com C cedilha. Todos esses links aí, vocês irão encontrar atividades para que você possa realizar dentro de casa, junto com os pais de vocês. Então fica aí um grande abraço meu, um beijo para vocês. Assim, infelizmente eu não posso estar junto de vocês, mas se eu pudesse eu estaria aí para dar um abraço bem apertado e dizer que logo logo essa quarentena ela vai se acabar e nós iremos voltar a ter aquele contato presencial dentro da sala de aula. Beleza? Um abração e até a próxima, pessoal.